voltamos à sessão, estivemos com um pequeno problema e uma emenda que estava sem os pareceres. Portanto, estamos agora no item 3, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 163 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Em discussão ao projeto. Vereadora Lorene. Lorene. Vereador Douglas Carboni. Vereador Douglas Carboni. Vereadora Vivi da Rádio. Vereador Vanoni. Vereador Bob. Vereador Guará Filho. Guará Filho. Vereador Gessé. Vereador Gessé. Vereador Neneca. Vereadora Gorete, por favor. Vereador Noilton. Vereador Alexandre. Está encerrada a inscrição. Primeira vereadora inscrita, vereadora Lorene. Bom, boa noite, colegas vereadores, população que nos acompanha principalmente pela TV Câmara. Eu venho trazer uma discussão sobre o projeto de lei ordinária 163 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que discute e autoriza a instituição e a prestação de serviços através de organizações da sociedade civil no município de Taubaté. Essa é uma discussão que já vem sendo travada nacionalmente. O município ainda sequer regulamentou o marco regulatório das organizações sociais, que eu já citei em outra ocasião aqui nas audiências, em que a gente aprovou aqui uma utilidade pública para uma entidade social, sendo que as utilidades públicas caíram, né? Nacionalmente, uma entidade não precisa mais de utilidade pública para fazer parceria, para participar de edital de chamamento público junto aos governos, aos entes da federação. Essa é uma discussão grande em que eu, pessoalmente, sou contrária a terceirizações de serviço em geral. Eu acho que elas, por conta da falta de capacidade do poder público em gerir com qualidade os contratos, vide serviços que nós temos aqui no município, como a Lab Clean, né? Há, inclusive, a iniciativa de uma CPI aqui na casa, no papel de fiscalização dos vereadores, que tem feito isso com qualidade, mas a gente fica amarrado com o serviço mal prestado, porque o Poder Executivo Municipal, e aqui falando de Taubaté, sequer tem capacidade ou tem tido capacidade para gerir com qualidade os contratos, para elaborar os contratos com qualidade, para que depois, no futuro próximo, possa fazer a análise desse contrato, né? A gente sabe que já vem acontecendo, inclusive com a Eco Taubaté. Eu, na semana passada, e que trata-se de uma parceria público-privada, na semana passada eu estive numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente do município com o DEMAT, e lá eles discutiam, inclusive, algumas dificuldades que eles estão tendo, né, de ingerência aí com que, isso a Eco Taubaté não pode fazer. Por quê? Porque não está previsto no contrato. Está previsto assim, não está previsto assado. Então, é uma deficiência do poder público, e Taubaté não é diferente no seu poder executivo local, na prefeitura municipal. Infelizmente, ainda há falta de qualidade na elaboração dos instrumentos contratuais e depois também na hora de fiscalizar estes contratos. É assim que o dinheiro público vai para o ralo, né? Que os serviços são mal prestados, com pouca qualidade ou nenhuma qualidade, e a gente às vezes fica amarrado àquela instituição, seja privada, uma empresa que vence licitações, ou seja uma organização social. Eu não sou contrária aos serviços terceirizados que não são de atividade fim do município, assim como as empresas, né? Mas é importante que as atividades fim, aquilo que compete ao poder público, seja feito por ele, pela equipe que é contratada pela equipe de governo, pelo poder que está no comando da cidade, né? Pelo grupo
sua equipe, pelo time que faz parte da gestão municipal e também pelos servidores públicos municipais, que são contratados por concurso público, com meritocracia, que são livres de interesses ou de barganhas, para que eles possam aplicar o seu trabalho no dia a dia com qualidade. Então, eu defendo pessoalmente isso. Mas, diante de um cenário em que essa discussão nacionalmente já vem sendo travada, né, as terceirizações, inclusive, discutidas lá no Congresso Nacional, e a questão das organizações sociais já é vigente, já é realidade no município também. Eu havia trazido, mas não obteve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação para que pudesse vir ao plenário discutir com os colegas uma emenda. E essa minha emenda, ela traria o seguinte para a população que nos acompanha, para que você possa se instruir sobre os assuntos da cidade. Era uma emenda em que previa obrigação para a entidade social conveniada, a organização social conveniada, que ela tivesse que ter um site, um sítio na internet, em que ela colocasse um espaço para que a população avaliasse o serviço dela, né? Então, se é uma OS que faz algum serviço de saúde ou de educação do município, ela teria a obrigação, e tudo isso que eu estou falando é um pouquinho de chover no molhado, porque a legislação federal já diz isso, já obriga. Mas era interessante a gente reafirmar na legislação municipal, e aí eu acrescentava um dispositivo novo. Qual era? Uma vez que essa organização, entidade que prestasse algum serviço no município de Taubaté tivesse um site, neste site um espaço para que a população de Taubaté, para que você, contribuinte, dono do dinheiro público que paga a OS e usa o serviço público, você pudesse entrar lá no site e avaliar o serviço dessa organização. Né? Vou dar o exemplo com a LabClean, que é a empresa, novamente, que está aqui em alta discussão por um mau serviço sendo prestado à população de Taubaté, dona do dinheiro público. E, uma vez que o serviço fosse ruim, a população entraria no site, faria uma avaliação entre bom, péssimo, ruim, regular, e quadrimestralmente, quando a OS tivesse que apresentar seus relatórios, já previstos em lei também, na apresentação aqui dos relatórios quadrimestrais da execução orçamentária, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a organização teria que mostrar um relatório. Fizemos tantos mil atendimentos no município de Taubaté e tivemos essa avaliação lá no nosso site, do nosso serviço. Se a avaliação levasse 20% de opiniões ruim e péssimo da avaliação da população de Taubaté, vereador Bob, aí deveria cessar imediatamente a transferência de qualquer recurso da Prefeitura Municipal, do orçamento do município para essa entidade social. Justo, né, vereador João Vidal, que concorda comigo aqui. É justo que o dinheiro do contribuinte, do cidadão taubatiano, pare de ser transferido para qualquer instituição, organização social ou privada, uma vez que ele que essa instituição preste um serviço ruim para a população de Taubaté, né? E dificilmente seria manipulada, né? Essa instituição deveria colocar lá que a pessoa, o cidadão avaliador do serviço, colocasse os seus dados para avaliar, CPF, enfim, para dar legitimidade ao processo, vereadora Vivi, garantia e segurança também para eles, certo? Uma única votação, e aí cessaria o repasse de recursos do dinheiro do povo de Taubaté para uma instituição que presta maus serviços para a população imediatamente. O que levaria a instituição, organização social, a melhorar imediatamente o seu serviço, a tentar resolver a sua dificuldade interna, que possa fazer com que o serviço voltasse a ser oferecido com qualidade, com excelência para a população de Taubaté, porque é isso que a gente merece, nem bom, nem ruim, nem regular, excelente, né? E então essa era a emenda que eu fiz e que levou parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. E aí ressalto o parecer aqui dos meus colegas, que foi com relação a um assunto que eu sempre trago aqui, né? E usaram agora, dentro da visão, e é para isso que nós estamos aqui, para debater os assuntos, usaram dentro da visão deles isso, criar obrigação ao Poder Executivo. É o que em muitos projetos a gente faz, e eu subo aqui para dizer que está inconstitucional,
e votar contrariamente, enfim. Então, o mesmo argumento foi usado para o parecer contrário neste projeto, né? Que traria este benefício para a população. Um serviço mal prestado, imagine a LabClean, né? Que nós estamos sofrendo. A vereadora Gorete está lutando aí na CPI para tentar melhorar a qualidade do serviço, mas tem que abrir uma CPI, tem que haver um desgaste. Poderia haver um mecanismo nessa lei de organizações sociais que já previa isso. E aí as organizações que viessem trabalhar em Taubaté já deveriam estar avisadas. Lá em Taubaté a gente tem que prestar serviço com excelência, porque é cobrado isso do poder público, do legislativo e do executivo. Que se a gente... A senhora permite uma parte? Permito, vereadora. Vereadora, eu citando a LabClean, o que a gente pode pensar? É feito um contrato e lá na frente aconteceu alguma coisa e alguém, como está hoje o país em crise, não mais que tenha atingido a LabClean e outras situações. Então, nada é tão certo, né? Pelo menos no momento a gente tem que acreditar. Foi o que aconteceu. A LabClean, no começo, eu fiz uso, tenho certeza que alguns colegas também, era um serviço excelente. Então, e o país estava num momento bom. Hoje nós estamos vivendo um momento ruim, que é o que a gente está sentindo, que vem atingindo, né, a LabClean. Perfeitamente. Tá? Perfeitamente. E é uma pena que, uma vez que um serviço ruim prestado à população, a gente não tenha mecanismos legais para cessá-lo, né, imediatamente, visando quem? Quem é a nossa prioridade, que é a população de Taubaté, e não a empresa com seus problemas financeiros e crise econômica. E aí, né, nós fiscalizando, né, ouvindo a população e fazendo o que podemos. A CPI, enfim. Votamos favorável, mas temos que acompanhar. Perfeitamente. Então, venho trazer este debate, apresentar a vocês que nos acompanham, que esta era uma tentativa de emenda que eu fiz ao projeto para que eu pudesse votar tranquilamente. Conhecendo o setor público como eu estou passando a conhecer a cada dia, aprendendo nesse ambiente, aí fora também, com os meus pares, com os interlocutores nas outras instituições, aprendendo a cada dia, eu garanto que as gestões de contratos são ineficientes no setor público como um todo, não é exclusividade de Taubaté, né, no país. E sabendo disso, tentei fazer a presente emenda. Não foi possível que ela viesse ao plenário para votação dos meus colegas, porque recebeu um parecer contrário, embora ela não crie obrigação ao prefeito municipal, cria obrigação para a instituição de fazer o site. E já há guarida na legislação federal de que ela deva manter. Vereador João Vidal pediu uma parte? Uma parte, sim, vereadora. Só para ver se eu entendi. A gente vai votar aqui, então, a possibilidade do governo contratar, por exemplo, uma empresa que administre o pronto-socorro. Como já está. Mas oficializar isso. E a proposta da emenda da senhora seria que essa empresa, que é uma pessoa jurídica, não mais a prefeitura, se obrigasse a manter um site na internet, que as pessoas que utilizassem esse serviço prestado pela empresa, paga com recurso da prefeitura, pudessem avaliar entre ruim, bom, péssimo, ótimo, regular. E a emenda não foi para frente? É esse o objetivo da emenda? Esse é o objetivo. Deixa eu entender. Esse é o objetivo da emenda. E com a avaliação, a entidade social, a organização social, deveria apresentar um relatório quadrimestral dizendo quantos atendimentos fez e o percentual da avaliação. E aí, na avaliação, se ela atingir 20% de negativo, péssimo, deveria cessar imediatamente o repasse de verbas, não cessar o contrato. Mas já não é uma exigência federal essa determinação, vereadora? Da sessão de repasse de recursos imediato, não dessa forma. Há a demanda para a existência de um site e de interlocução com a população, de avaliação do serviço. Isso já há, né, verificação na legislação federal, tá? E aí a gente estipulou um percentual de 20% de negativo, para que num quadrimestre pudesse, se fosse negativo, a gente tivesse aí a cessão dos repasses e não é quebrar o contrato com a instituição. Se ela voltasse a oferecer um serviço de qualidade, apresentasse em relatório que ela sanou o problema apontado pela população, voltariam os repasses normalmente, né? Essa era a proposta. Vereadora, me permite uma parte? Permita. A gente esteve acompanhando aí a CEI da LabClean
E eu li um pouco a respeito da Lei 8.666, que é a Lei das Licitações. E no artigo que eu li, me parece que já tem esse artigo onde fala: se a empresa não prestar um serviço adequado, a prefeitura pode quebrar o contrato com ela a qualquer momento. Exatamente, vereador Bob, tem. E a gente quebrou algum contrato? Com a LabClean, não é? Então, infelizmente, os contratos municipais, eles às vezes na elaboração, isso é problema de gestão mesmo, da administração pública como um todo. A elaboração dos contratos, assim como o Sabesp, por exemplo, que a gente teve aqui o problema da água também, elas deixam aberto o suficiente para que o poder público não consiga penalizar, sancionar a empresa, porque depois ela recorre à justiça, enfim, né? Então, ainda que haja na legislação federal, assim como há muitas outras coisas que a gente reforça na legislação municipal, a gente estaria reforçando e acrescentando um percentual definido, uma regra clara, de 20% de má avaliação pela população. Mas é nessa linha mesmo, tá? Muito obrigada, eram essas minhas considerações. Próximo vereador inscrito, vereador Douglas Carboni. Boa tarde, senhor presidente. Boa noite. Me parece que a prefeitura já fez isso, né? A prefeitura... Aí o vereador Alexandre falou muito dessa questão, por exemplo, da Zona Azul. A prefeitura interrompeu um serviço aqui para a Zona Azul porque não estava sendo bem prestado, né? A prefeitura tentou, sim, de alguma forma, interromper o contrato com a LabClean. Ela tem tentado um outro contrato, senhor presidente, das reformas das casas populares. Foram 2 contratos interrompidos. Só que como é uma coisa jurídica, não é do dia para a noite, né? Até porque você tem que dar parte, né, espaço de defesa, né, doutor? Doutor Guilherme está aqui. A empresa tem o seu espaço para argumentar as defesas que ela precisa fazer, por que ela não prestou aquele serviço. Essa casa está muito atenta, tem uma CPI aberta na questão da LabClean, parabenizar os vereadores que estão aí nessa CPI. Então a casa está atenta. O prefeito está tentando aprovar um projeto para, como diz o vereador Digão, né? Hoje o nosso serviço de médico já está terceirizado. O serviço de enfermagem já está terceirizado. Agora, precisamos, lá na ponta, quem mais precisa é o munícipe. A gente precisa resolver a vida dele. E é ele o nosso grande cliente dentro desse processo. Vocês não sabem quanto é difícil você chegar numa escola, 7 horas da manhã, vereador Dentinho. Eu trabalhei em várias escolas do município. Você chegar lá e não ter um professor para você colocar na sala de aula, numa sala de 1ª série. Vereador, agora você não tem como mandar o aluno embora para casa. E daí você liga numa lista de eventual, 300 eventuais, ninguém pode. Por quê? Porque é uma aula, é a primeira aula. Vocês não fazem ideia como isso é difícil. Quantas vezes colegas, diretores e coordenadores vão para a sala de aula porque você tem essa dificuldade. Sabe quantas faltas a gente tem de professor na rede do município hoje? 2.000 faltas por semana. É muita coisa. Numa rede enorme que nós temos. E a gente tem que suprir essa necessidade. Nós falamos tanto aqui da questão, por exemplo, médico, algumas especialidades médicas. A prefeitura fez o concurso, vereador Neneca. Reumatologista. Não veio ninguém. Mas paga pouco. A prefeitura não pode pagar um preço diferenciado para aquele profissional. Então a gente precisa hoje. E olha que a prefeitura muitas vezes faz concurso para médico de 20 horas. E mesmo assim você tem dificuldade de colocar esse profissional. E daí vem um profissional para aquela vaga. Ele passa. Várias pessoas aqui, vários vereadores já receberam ligação no gabinete. A médica está de licença maternidade, ela tem direito de estar de licença maternidade e a prefeitura não pode contratar outro profissional para colocar ali, porque é concursado. Infelizmente, é essa situação que a gente vive do concurso público. Vocês sabem disso. Licença-prêmio.
Tirar em dias é um inferno na vida de qualquer gestor. O prefeito tem que pagar mesmo, porque se tirar em dias, você tem uma dificuldade de contratação. Está aí ações do Ministério Público não permitindo a contratação de professores, não permitindo a contratação de seletistas. O Tribunal de Contas apontando. O que a gente não pode, gente, é deixar o povo sofrendo. Isso não pode. E essa situação é para resolver boa parte do serviço oferecido pelos gestores. E nós sabemos uma lei que existe, lei de responsabilidade fiscal. Os orçamentos estão caindo. A Prefeitura vai abrir 9 unidades de educação infantil no município de Taubaté em 2018. Como que nós vamos fazer com esses profissionais? Uma parte, Vossa Excelência. Vereadora. O que nós temos que cuidar é para que essas terceirizadas contratem pessoas da cidade de Taubaté. Vereadora Vivi. Isso é importante. Isso tem que ser uma cobrança da prefeitura nossa. As empresas precisam prestar um bom serviço, porque elas não estão fazendo coisa de graça. Elas estão vindo, elas estão recebendo. Organização social, eu acredito demais. Tem pilantra no negócio? Tem pilantra. Mas qual é a nossa função? Fiscalizar isso, não deixar os pilantras fazer sacanagem com o dinheiro público. Agora, parabenizar o prefeito, é um desafio da prefeitura. Resolver este problema é um gargalo que a prefeitura tem que fazer. Resolver. Reumatologista, vereadora Goretti, quem atua na área de saúde aqui? Vereador Bob, vereador Bilili, a Vossa Excelência. Reumatologista é uma especialidade médica difícil de você contratar esse profissional. Muito difícil. Então, é complicado. Agora, senhores vereadores, vá numa escola, a Simone dos Santos, que fica aqui na Avenida Walter Tramantuga, aqui na Avenida do Povo, 7 horas da manhã. Para eu concluir, senhor presidente. Se 2 professores faltarem, vereador Bonerge, a vida daquela escola fica uma loucura. Porque você não pode mandar o pequenininho para casa, você também não pode deixar ele sozinho na sala de aula. Você precisa resolver a situação. Vai ser a solução melhor? Não. Agora, a gente precisa buscar caminhos. O prefeito tem buscado caminhos para tentar resolver vários problemas. Então, só para registrar isso, mas faça essa experiência. Vá às 7 horas da manhã numa escola, numa creche, onde faltam 2 professores. Numa sexta-feira. Olha o desespero, né? Então, parabenizar o prefeito, tenho certeza que os vereadores têm um entendimento e vamos votar isso e fazer a cidade andar. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu abro mão, tá, da minha fala, que o Douglas contemplou o que eu ia dizer. Parabéns, Douglas. Eu também abro mão, senhor presidente. Eu também abro mão, senhor presidente. Eu também. Depois da fala do nobre vereador Douglas Carbone, também abro mão. Vereador Oreste Vanoni? Eu abro mão também. Vereador Bob? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vim até a tribuna para a gente trazer aí a discussão. Algo até mais importante que o Douglas falou, esqueceu de citar aqui. Foi perfeito na fala dele, mas eu vim trazer a questão de saúde. A gente fala muito do CROSS, fala muito do pronto-socorro, que a gente não tem retaguarda do pronto-socorro. Já se discutiu nessa casa a questão do hospital municipal. Até nós aprovamos uma rubrica que diz, autorizando ao prefeito municipal a ter o hospital municipal. Agora eu pergunto para você, com quais médicos que nós vamos colocar um hospital municipal na cidade de Taubaté? É uma luta de todos os vereadores aqui, para que os pacientes não sejam mais transferidos para São José. Se o prefeito amanhã resolver abrir um hospital municipal, qual mão de obra que ele vai usar? Se já está no limite da lei de responsabilidade fiscal, o gasto com os funcionários. Essa que é a minha discussão que eu trago. As OS é uma dúvida. Tem muita gente que fala mal da OS. Igual o vereador Douglas falou, tem pilantra no meio, tem muito pilantra. Tem muito nego safado.
que vem simplesmente só para tomar o dinheiro da população e enganar a população. Só que se a gente for pensar desse jeito, os serviços básicos na cidade de Taubaté vai ficar em falta. Nós temos acompanhado o aumento dos funcionários, vereador Guará. A prefeitura fez isso daqui para dar aumento, senão ia passar a lei de responsabilidade fiscal. A gente sabe que tem essa lei, qual o prefeito tem que respeitar. E temos que avaliar com carinho. É uma situação difícil, é uma situação complicada. Eu pesquisei na internet várias situações de OS no Brasil, muitas que deram certo, são premiadíssimas aí, outras também. Foi um abacaxi desse tamanho para a prefeitura e para os vereadores resolver. Nós temos que ser sensível nessa questão. Eu, como milito aí na área da saúde, a gente tem que começar a pensar. Porque se amanhã depois o prefeito resolver ter um hospital municipal, nós não teremos profissionais para colocar lá dentro. Vereador. Além dessa questão importantíssima, a questão do hospital municipal, hoje nós temos vários problemas nos PAMOS, nos postos de saúde, quando o médico vem sair de licença, quando, às vezes momentânea, mas às vezes eu tenho um caso de uma médica que saiu licença gestante, uma clínica geral, e a gente não tem médico para estar substituindo. E a população precisa desse médico para poder estar atendendo. Então, além desse caso, no hospital municipal, que pode vir a acontecer, hoje nós já precisamos de mais profissionais, principalmente na área da saúde. E voa um pouquinho, pois não, vereador? Vereador Bob, parabéns por sua colocação e só ressaltando que as atitudes da prefeitura não podem demorar a acontecer. Sim. Nós tivemos aí a Lola que segurou a empresa Chavantes, da área azul, por muito tempo. Temos a Labiclean, que a fala mais forte que teve até agora não foi de ninguém da área de saúde, não, foi da secretária de Finanças, Odila, que falou, não independe se a empresa está passando por um momento difícil, Taubaté está pagando certo. Tá. E a população merece um serviço bem prestado. Então, se vier uma OS que faça alguma besteira, e temos exemplos em muitas cidades que deu errado, mas temos exemplos também que deu certo. Então, acho que é um voto de confiança. Mas que a prefeitura não refute em tomar decisões. Porque no caso da Labiclean tá refutando. Não sei se é por causa do esporte ou não. Esse raciocínio que nós temos que pensar. Temos que pensar na população taubatiana que vem sofrendo. A gente acompanha no gabinete pessoas que vêm nos procurar e o meu pensamento, a minha preocupação é nesse sentido, na questão da saúde do taubatiano, que é mais importante que todas as áreas, eu acredito, porque sem saúde você não faz nada. E a gente vê o sofrimento, 25 pessoas, 25 dias, 30 dias, a pessoa no pronto-socorro e não tem uma retaguarda. Igual o vereador Alexandre falou, nós temos que dar um voto de confiança para a prefeitura municipal e fiscalizar. E outro assunto também que trago aqui é a questão de alguns médicos. A maioria atende com carinho, atende com responsabilidade, mas o profissional, quando faz o concurso da prefeitura, ele abusa um pouquinho do concurso dele. Muitas das vezes faz ali o corpo mole, porque sabe que a prefeitura municipal não pode dispensá-lo. Não falo todos, mas tem alguns que fazem. Eu já vi caso de médico que fica no celular a hora que está atendendo o paciente. Vereador, me permite uma parte? Pois não, vereadora. Eu fiz até uma fiscalização com relação aos médicos, aos pontos dos trabalhos desse semestre. Indiquei ao Ministério Público que acolheu a denúncia e está investigando justamente o corpo mole de médicos, enfim. Mas com relação até o corpo mole, como a gente costuma usar, do funcionário público em geral, Estou falando de Taubaté. Há um preconceito com a questão do servidor público, mas eu gosto sempre de lembrar que também há ferramentas de gestão, como o plano diretor, há processos administrativos que, quando interessa a gestão, são abertos contra muito funcionário. Sim. E às vezes de forma até a perseguir, enfim, A gente tem conhecimento, são trazidos à Câmara também para a gente fiscalizar, enfim. Então, para também não eximir a administração e a liderança, que tem, sim, ferramentas de gestão e condições de liderar bem os seus funcionários públicos para prestar um serviço bom, para a população. Perfeito, vereador Lorena. E com a OS, nós, vereadores, podemos cobrar do funcionário que vai estar lá uma excelência no trabalho, porque ele sabe, se não cumprir o serviço, em qualquer lugar. Eu já fui açougueiro, eu já fui vendedor de carro, eu já trabalhei em supermercado, e se a gente não rendesse, o patrão dispensava a gente. E no serviço público não tem que ser diferente.
Porque é o povo que paga o nosso salário, é o povo que paga o salário das pessoas, do médico, do professor. É o povo, a população que paga. E a população tem que exigir um serviço com qualidade. E que através da OS nós vamos dar um voto de confiança. Eu creio que nós teremos essa possibilidade, se possível for, até trocar esse profissional que não esteja compatível e atendendo bem a população. Senhor presidente, obrigado pelas considerações, mas era necessário trazer à discussão esse fato da saúde na cidade de Taubaté. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Gessé. O vereador Gessé? Está abrindo mão, vereador. Próximo vereador e último, vereador Noilton Ramos. Senhor presidente, eu só quero deixar registrado que nessas discussões, e também nós antecipamos também algum bate-papo, e na avaliação geral, nós entendemos que há necessidade de melhorias, né? Agora, há pouca hora, eu citei na tribuna a dificuldade que é a área da saúde. Então, realmente, nós entendemos que há necessidade de dar realmente esse crédito ao executivo, porque nós sabemos que a responsabilidade, ou seja, ele acaba sendo responsabilizado em qualquer situação se vier dar negativo para o município, porque nós estaremos cobrando. Então, eu vou abrir mão nesse sentido e votar favorável a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nunes Coelho. Gostaria que, quando fosse na votação desse projeto, fosse feito de forma nominal. Senhores vereadores, abriremos agora o momento da votação. Senhores vereadores, a votação do vereador Nunes Coelho foi solicitada para que seja de forma nominal. Projeto de Lei Ordinária 163 de 2017. Parágrafo 1º. O artigo 1º da Lei 4.752, 17 de abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Capítulo 1º das Organizações Sociais. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades não exclusivas do poder público nas áreas dos ensinos, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, planejamento e gestão pública, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Passamos então ao processo de votação nominal, senhor secretário. Vereador Alexandre Vilela? Sim. Vereador Boanerges? Sim. Vereador Dentinho? Sim. Vereador Diego Fonseca? O presidente não vota. Correto. Vereador Douglas Carbone? Sim. Vereadora Gorete? Sim. Vereador Guará Filho? Sim. Vereador Gessé Silva? Sim. Vereador João Vidal? Sim. Vereador Bilili? Sim. Vereadora Lorene? Não. Vereadora Graça? Sim. Vereador Neneca? Sim. Vereador Noilton? Sim. Vereador Nunes Coelho? Sim. Vereador Oreste Vanoni? Sim. Vereador Digão? Vereador Bob? Sim. Vereadora Vivi da Rádio? Sim. 17 votos favoráveis e 1 contra e o presidente que não vota. O Nunes votou. Correto. O vereador Nunes votou correto. Podemos obedecer essa mesma ordem nos demais votos? Sim. Nos demais artigos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa de voto? Só esse. Só os dois, meu senhor. Artigo 1º e artigo 2º. Justificativa de voto, vereador Vidal. Está encerrada a inscrição. Vereador Digão também? Não tem problema, já foi, vereador. Vereador Vidal.
Obrigado, presidente. Vereadores, eu venho aqui para dizer que poderia pegar o vídeo da minha defesa do projeto das OS lá de 2013, né? Eu penso hoje que se em 2013 nós tivéssemos aprovado essa ferramenta de gestão, talvez a gente estaria mais evoluído do ponto de vista da prestação de serviços públicos à população. E por que eu digo isso? Porque não há mais como a administração pública prestar serviços cada vez mais eficientes numa demanda crescente sem ferramentas novas de gestão. Eu disse uma vez na rádio, e também fui muito criticado, mas dizia que não cabe mais no governo, no novo Estado brasileiro, garis concursados. Não cabe. O orçamento público não dá conta de manter a estrutura de prestação de serviços públicos só com pessoas concursadas. Ainda há muita distorção, vereadores, do ponto de vista da lei do servidor público, que permite, por exemplo, que não permite, por exemplo, você contratar servidores comissionados no lugar de uma pessoa que tem um super salário e que geralmente talvez não possa prestar um bom serviço no lugar que prestariam todos os outros. No orçamento decrescente da cidade de Taubaté e que passa também em vários outros municípios, vai chegar um momento do colapso, porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece um limite de 54% para dispêndio com folha de pagamento, e nós estamos muito próximos desse limite, não em virtude do acréscimo da folha de pagamento, mas do decréscimo do orçamento. E para que a população saiba, a ferramenta que a OS permite é justamente a ferramenta de você contratar uma empresa. Ideologicamente é um risco fazer essa defesa do que eu estou fazendo aqui. Mas de todo o arcabouço jurídico legal que veio sendo construído nas administrações públicas no Brasil ao longo dos últimos 30 anos, para contar aí dos últimos, desde 88 da Constituição Federal, engessou de tal forma a administração pública, engessou de tal forma a gestão pública, que hoje você se vê tendo que defender uma pseudo-terceirização, que exatamente tira aquele relacionamento do patrão com o empregado e põe uma pessoa jurídica no meio, e que não raras às vezes essa pessoa jurídica é a que é a primeira a fugir e deixar aquela relação entre o patrão e o empregado capenga. Mas não há, infelizmente, outra saída para o serviço público, para a gestão pública, que não as OS. É muito difícil, por exemplo, e eu travo um debate com a vereadora Lorene, do mais alto nível, dizendo que não há ferramentas de gestão capazes de cobrar o resultado esperado do servidor público concursado. Não há. Não há. Muito menos fazer isso em 4 anos de mandato. Não há como o gestor ser o melhor dos líderes com 6 mil pessoas, motivacional, sem condição de dar um mérito, sem condição de dar um bônus, sem condição de demitir o mau funcionário em 4 anos de mandato. Não há. Então é mais uma justificativa. A agilidade e a meritocracia vão fazer parte desses contratos de gestão. E cabe a nós, representantes do povo, cabe a nós, legisladores, fazermos essa fiscalização em consórcio com a prefeitura, que deve fazer por obrigação, dessa pessoa jurídica que vai contratar os servidores públicos para prestar o atendimento à população. E aqui eu lamento não vermos, por exemplo, uma emenda bem trabalhada, bem redigida, bem intencionada, com um objeto claro da vereadora Lorene não ser nem apreciada pelo Pleno. Mas isso também é a democracia, isso também deve se respeitar. Mas eu acho que seria uma ferramenta muito interessante, muito eficiente nas mãos dos vereadores. Nós abrimos mão de uma ferramenta clara, transparente, direta, de fiscalização. Porque quando a gente chega na repartição pública, a primeira coisa que a gente lê é o artigo do desacato, não é verdade? Não é? Parece que antes de abrir a repartição já está lá o artigo do desacatar funcionário público é crime. Mas muitas vezes você senta e vê funcionário público no WhatsApp, você vê operadores de Facebook, você vê gente parando 4 vezes, 5 vezes por período para tomar café. E você não consegue cobrar isso do servidor de carreira.
Então nós hoje aqui na Câmara demos uma ferramenta ao prefeito, à gestão pública, seja desse que está aí agora, seja do próximo e dos próximos, uma ferramenta de fazer uma gestão eficiente, direta, de resultado, coisa que não dá para se fazer hoje. Por isso votei a favor e gostaria de justificar meu voto nesse sentido. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador João Vidal. Passamos então ao próximo item da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 18 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Tem as emendas primeiros? Ok. Projeto de lei complementar 18 de 2017. Artigo 1º. Fica instituído no município de Taubaté o Programa de Recuperação de Créditos Municipais de natureza tributária e não tributária, de qualquer natureza, vencido até 31 de dezembro de 2016. Parágrafo 1º. O total do débito abrange os valores correspondentes à soma do principal, das multas, da atualização monetária, dos juros de mora e dos acréscimos previstos na legislação vigente. Em votação. Aprovado. Parágrafo 2º, tem uma emenda. Parágrafo 2º. Poderão ser incluídos nesse programa eventuais saldos de parcelamentos em andamento, em atraso ou acordos não cumpridos. Em votação. Aprovado. Solicito só, senhor presidente, que seja o autor da emenda, porque tem mais de um vereador como Correto. autor da emenda. Autor dessa emenda, vereador Digão. Com apoiamento da vereadora Graça. Artigo 2º, emenda 55, de autoria da vereadora Lorene. Para efeito dos débitos relativos aos impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial urbana, ficam excluídos do presente programa os proprietários possuidores de mais de um imóvel. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está rejeitada a emenda da vereadora Lorene. Artigo 2º. Para participar do programa de recuperação de crédito, o devedor deverá assinar o termo de confissão de dívida, podendo liquidá-la da seguinte forma. Primeiro, em pagamento único, realizado em até 3 meses após a publicação dessa lei complementar, com redução de 100% da multa moratória e 100% dos juros. Segundo, parágrafo 2º, em até 12 parcelas com redução de 90% da multa moratória, 90% dos juros, sendo que nenhuma parcela poderá ser inferior a 20% da UFMT, para acordos firmados em até 3 meses após a publicação dessa lei complementar. Em votação. Aprovado. Terceiro, em até 24 parcelas, sendo as parcelas com redução de 70% da multa moratória, 70% dos juros, sendo que nenhuma parcela poderá ser inferior a 20% da UFMT, para acordos firmados em até 3 meses após a publicação dessa lei complementar. Em votação. Aprovado. Em até 36 parcelas, artigo 4º. Parágrafo 4º. Em até 36 parcelas, com redução de 50% da multa moratória e 50% dos juros, sendo que nenhuma parcela poderá ser inferior a 20% do valor da UFMT, para acordos firmados até 3 meses após a publicação dessa lei complementar. Parágrafo 5º, através da compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de desapropriações judiciais ou amigáveis, de contrato de prestação de serviços ou de aquisição de bens, bem como outro crédito de caráter indenizatório devidamente certificados na forma da legislação municipal vigente, usufruindo dos benefícios constantes do inciso 1 deste artigo, desde que não haja torna por parte da Fazenda Pública que seja concedido pelo interessado a essa reciprocidade. Em votação. Aprovado.
Parágrafo 6º, ficam excluídos do presente programa as multas administrativas fiscais abaixo elencadas, salvo no que diz respeito aos juros moratórios. A. Multas decorrentes de infração de trânsito. B. Multas decorrentes de infração administrativa praticada por permissionários de transporte alternativa. C. Multas decorrentes de auto de infração administrativa por prática de atos em desacordo com as normas urbanísticas elencadas. D. Multas decorrentes de auto de infração aplicada à vigilância sanitária. E. Multas decorrentes do exercício do poder da Polícia Administrativa não elencada nos itens acima. Parágrafo único. O valor será apurado na seguinte conformidade. Em votação. Aprovado. Primeiro, as parcelas 1 a 12 não sofrerão acréscimos de juro. Segundo, as parcelas 13ª a 24ª serão acrescidas de juros de 6% por parcela, calculado sobre o valor da primeira parcela. Terceiro, as parcelas 25ª e 36ª serão acrescidas de juros de 12% por parcela, calculado sobre o valor da primeira parcela. Em votação. Aprovado. Artigo 3º, emenda 56 da vereadora Lorene. O total do débito do contribuinte, pessoa física, em situação de vulnerabilidade social, cuja somatória da renda não ultrapasse 2 salários mínimos, poderá, mediante acordo firmado, ser parcelado em número de vezes compatível com a sua situação socioeconômica, com redução de 100% da multa moratória e 100% dos juros, sendo que nenhuma das parcelas poderá ser inferior a 20% da UFMT. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está rejeitada a emenda da vereadora Lorene. Artigo 3º. O parcelamento do débito, uma vez efetivado, implica adesão aos prazos e condições estipulados no termo do acordo, bem como confissão da dívida. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. O parcelamento somente se efetivará com o pagamento da primeira parcela no prazo e nos valores estipulados. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. A autoridade administrativa competente autorizará o acordo do parcelamento. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. As parcelas deverão ser pagas nas datas estipuladas no termo de acordo e, ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, serão aplicados acréscimos legais de acordo com a legislação em vigor. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. O acordo com parcelamento do débito será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação à parte infratora nos seguintes casos: 1. Falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou intercaladas. 2. Falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica devedora. Parágrafo único. A rescisão do acordo importará vencimento antecipado das parcelas restantes e implicará no restabelecimento da dívida original. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. O acordo rescindido implicará em cobrança judicial do débito original quanto ao saldo remanescente, nestes computado a atualização monetária, a multa e os juros moratórios e, no caso de débito em fase de execução fiscal, no prosseguimento da ação. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. As disposições desta lei complementar não autorizam a restituição de importâncias já recolhidas a qualquer título. Em votação. Aprovado. Artigo 10º. Por ocasião da adesão ao programa instituído por essa lei complementar, o contribuinte deverá protocolizar o pedido mediante a juntada dos seguintes documentos sem prejuízo de outros, a critério do setor competente: cópia do CNPJ ou do documento contendo o número do CNPJ no caso pessoa jurídica, cópia do RG e CPF, o documento contendo o número de RG ou CPF nos demais casos. Em votação. Aprovado. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado. Justificativa de voto. Alexandre Vilela. Lorene. Vivi. Vital. Vivi. Noilton. Presidente, desculpa, uma parte. Permite uma parte? A gente votou as emendas e o projeto já? Já. Ou só as emendas? Votamos tudo, vereadora. As emendas... É possível eu registrar o meu voto contrário no projeto? Só se for regimentar. Desculpa, eu não... Desatenta, não entendo.
Eu achei que era votado as emendas e o projeto separado. Vereadora, como já acabou, sugiro a Vossa Excelência que em segunda discussão Vossa Excelência registre o voto contrário. Tá bom, obrigada. Obrigado, vereadora, pela tolerância. Primeiro vereador inscrito, o vereador Alexandre Vilela. Me inscrevi? E eu me inscrevi, né, presidente? Se inscreveu sim, é após o vereador Alexandre Vilela. Senhor presidente, vereador Diego Fonseca, nobres pares, munícipes que continuam no plenário, você que nos assiste pela TV Câmara, uma ótima noite a todos nós, a todos vocês também. Bom, quero vir aqui e agradecer ao Executivo, mas cobrar. O projeto demorou, vereador Bonerges, também lutou com esse vereador para que chegasse essa casa o mais rápido possível. Mandei o primeiro documento dia 9 de janeiro, não havia sessão ainda, então não podia encaminhar um requerimento ao prefeito, mas fiz questão da minha primeira reunião com o prefeito de levar ao conhecimento dele a situação do país. E Taubaté não é diferente. Nós temos hoje uma carga de impostos muito grande, onde as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de pagar esses impostos em dia e não estão tendo como. Na outra vez que aprovamos o mesmo projeto, vereador Dentinho, a prefeitura conseguiu arrecadar 30 milhões de reais. As pessoas conseguiram colocar a sua casa, as suas contas em dia. Então beneficiou a todos. Eu acho que esse é o caminho. No momento de recessão, de crise, né, econômica, política desse país, você trazer projetos positivos à pauta do município como esse, de isenção de multas e juros. E conversando com o prefeito, vereador Vidal, ele foi até um pouco reticente de fazer 2015, vereador Vanoni. As duas vezes que conversei com ele sobre o projeto, ele falou assim, não, vamos fazer de 2015 para trás. Eu falei, prefeito, é importante fazer 2016 para trás. Não podemos esquecer 2016. 2015 agravou no começo do ano a crise, 2016 o Brasil foi para o buraco, literalmente. Então não poderíamos esquecer de 2016. E aí, várias conversas com o secretário de Finanças também, que gentilmente nos mostrou a situação do município e eu acho que a várias mãos esse projeto foi construído e chegou à Câmara Municipal na semana passada, passou pelas comissões, a quem eu agradeço aqui, os vereadores da Comissão de Justiça, Finanças e a todos os vereadores. Vereadora Graça, vereadora Lorene, que votou favorável, mas votará contrário, mas tem as suas razões, os seus direitos, nunca contra a cidade de Taubaté, contra a população de Taubaté, mas pelos seus ideais. Vereadora Vivi, vereadora Gorete, vereador Bilili, vereador Vanoni, vereador Vidal, vereador Noilton, vereador Neneca, vereador Gessé, vereador Dentinho, vereador Nunes Coelho, vereador Douglas Carbone, vereador Bob, e tenho certeza que se o presidente votaria sim também ao projeto. Então, só para você que está em casa me assistindo agora, eu até entendo a intenção da vereadora Lorene em uma das emendas, mas eu fiquei pensando numa coisa. De repente tem uma pessoa que tem dois imóveis, vereador Vidal, cada um de 100 mil reais, e tem uma pessoa que tem um imóvel de 5 milhões de reais, ela pode fazer o parcelamento, e aquela que de repente, né, que tem um valor menor, ela não consegue entrar nesse parcelamento. E até por uma questão jurídica também, vereadora, né, de ter opinião do jurídico com uma certa antecedência, né, a gente optou por esse voto e saber da importância da população. Escutamos as pessoas todos os dias e é muita gente que a gente escuta, das 4 partes da cidade, todo mundo perguntando, já chegou o projeto? Já votaram o projeto? Eu quero colocar o meu carnê em dia, eu quero até a prefeitura colocar minhas contas em dia. Ninguém gosta, vereador Neneca, de deitar a cabeça do travesseiro, como Vossa Excelência falou muito bem, e falar, poxa, eu estou devendo uma parcela, eu preciso parcelar. E com esse benefício vai ser importante. Aí como vai funcionar para você que está me vendo, né, e escutando em casa? As pessoas que pagarem à vista terão perdão de 100% de multas e juros. Quem optar por um ano de parcela, 12 parcelas, vai ter 90% de desconto de multas, moratório, 90% de juros também, sendo nenhuma parcela poderá ser inferior a 20% da OFMT. Mas terá 90% de desconto quem pagar em um ano. Ah, não, eu não tenho condição de pagar em um ano, vou ter condição de pagar em 2 anos. Aí você tem um desconto de 70% de multas e juros. Ah, mas eu não tenho ainda em 2 anos, eu vou conseguir pagar em 3 anos.
porque eu consigo pagar bem pouquinho, não tem como. Então você vai ter um desconto de 50% de multas e juros. Então eu acho que é um projeto que nós já aprovamos nessa casa. Eu, na terceira legislatura, acho que é o terceiro ou quarto projeto que eu aprovo. E todos eles, vi uma fila muito grande, vereador Dentinho, na prefeitura, e as pessoas saindo felizes, querendo pagar os seus impostos e pagando realmente, né, de forma correta, como tem que ser, e com essa isenção, vereador Diego. Me permite uma parte, vereador? Claro, vereador. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência, porque, vereador Alexandre Vilela, eu fui vereador, nós iniciamos um mandato em 2013, mas antes disso eu sempre vi Vossa Excelência lutar por essa causa. Então eu gostaria de dar parabéns, porque o vereador é o vereador que encampa realmente esse projeto e está de parabéns, viu, vereador? Eu acompanho o seu trabalho desde 2009. Verdade. Quando você ia lá na minha padaria comer um salgado e tomar café com leite. Exato, e Vossa Excelência estava lá, conversávamos por muito tempo. E assim, eu fui colega de Vossa Excelência naquele período que Vossa Excelência era suplente. Pude ter a honra também de partilhar esse plenário com Vossa Excelência naquela época. Então, eu acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua bandeira. E a minha também sempre foi do consumidor, de lutar muito. A mudança do Procon para o centro da cidade, sair daquela caverna da rodoviária velha, né? E deu mais espaço para as pessoas. Hoje a gente percebe que realmente acontece de uma maneira que a gente... E quer lutar. Vereador Neleca, fica tranquilo. Não, é porque nós temos essas bandeiras e vamos lutando por elas e com muito amor e dedicação para mostrar para a população que realmente vale a pena e tem coisas que são possíveis. E agradecer a Vossa Excelência também, vereador Diego, que desde a semana passada eu liguei para Vossa Excelência algumas vezes e pedi, falei, senhor presidente, o projeto chegou, eu vou ser relator do projeto e Vossa Excelência colocará, por gentileza, na próxima sessão. Vossa Excelência falou assim, você tem o meu compromisso de colocar na próxima sessão, em todas as vezes, e o compromisso foi cumprido. Então é isso que mostram os homens. Parabéns também por o projeto estar na ordem do dia, Vossa Excelência, a mesa diretora e os vereadores que porventura fizeram parte desse processo importante para a população inteira da cidade de Taubaté. Muito obrigado. Parabéns, vereador Alexandre Vilela. Próximo vereadora inscrita, vereadora Lorene. Boa noite, mais uma vez, a população que nos acompanha pela TV Câmara, aos nobres pares aqui e a população que ainda persiste no plenário. Eu venho fazer um debate, trazer um contraponto, que é o objetivo dessa casa, da gente discutir, trazer as diferentes visões e posições para tentar construir sempre algo melhor para a cidade. Eu votei favoravelmente, eu registro aqui e peço desculpas pela minha falha, na má compreensão do processo. Eu achei que estávamos votando as emendas inicialmente e posteriormente o projeto como um todo, mas já estavam sendo votadas as emendas e o projeto. E aí, bom, pela lógica, eu apresentei uma emenda que eu achei que contribuiria com o processo, que melhoraria a lei para que ela ficasse em condições para que eu pudesse votar. E a lei foi negada, normal do processo também, sem problemas. E sendo assim, eu registro aqui a minha posição contrária a esta forma de fazer, né? Sei que os vereadores estão aqui preocupados com a população que passa por dificuldades financeiras, por um momento de crise, por pessoas que deixam de pagar o seu imposto e que, como o vereador Alexandre bem falou, estão ali preocupadas, deitam a cabeça no travesseiro, querendo honrar com as suas dívidas, e realmente as pessoas que mais precisam, as que mais estão em vulnerabilidade social, merecem esse tipo de política pública, que o poder público possa olhar por elas. Mas eu não concordo da forma como é feita, em que a gente acaba aí favorecendo e privilegiando também outras pessoas que não são as que estão em vulnerabilidade social, né? A gente acaba privilegiando pessoas que às vezes têm vários terrenos, várias propriedades ou vários imóveis e que, se não pagam o IPTU, nessa oportunidade acabam tendo a possibilidade de serem privilegiadas com uma anistia de multas e juros, enfim. Então há vários lados, né? Vários pontos. Legítimo o ponto da população que precisa
precisa pagar, que precisa de um apoio, porque passa por vulnerabilidade, por um momento de crise econômica, mas não é legítimo este lado de pessoas que não precisam. E, além de tudo, também acho que com esse tipo de lei, a gente acaba privilegiando também o mal pagador, né? Pessoas que acabam privilegiadas e não pagam. O que pensa em casa, neste momento, a pessoa que com dificuldade, com muito esforço, que acredito que seja a maioria da população, pagou o seu IPTU em dia, né? Ela se sente desprestigiada. Ela pensa, vou poder parar de pagar IPTU, porque de tempos em tempos uma lei de anistia pode me favorecer. Vou deixar meu dinheiro do IPTU rendendo no banco, é mais lucrativo, posso ter algum dividendo financeiro e depois eu vou lá e tento quitar, né? Então, eu trago esse outro ponto para discutir. Sei que outros vereadores também são favoráveis a essa visão e acho que a gente pode evoluir daqui para frente como cidade em pensar outras alternativas de políticas públicas que possam fazer um programa de recuperar, né, recursos pelo município, das dívidas, enfim, da dívida ativa, por exemplo, em que o próprio ex-prefeito da cidade é um devedor da dívida ativa do município em R$70 mil, senhor José Bernardo Ortiz, está inscrito na dívida ativa. Então, há outras formas de fazer recuperações de crédito que não somente essa. E aí, eu gostaria de ter até mais tempo para que a gente pudesse propor. Eu ressalto aqui o objetivo de aprovar em prol da população que mais precisa, dos meus colegas. Nós fizemos uma força-tarefa, eu, inclusive, dei parecer na sexta-feira, tarde da noite, para que pudesse entrar em pauta, fiz minha parte para discussão, mas eu trago aqui o contraponto dessas pessoas, como eu disse para vocês, que em casa hoje podem se sentir, eu que paguei IPTU em dia, não sou privilegiada por isso, e só convido mesmo a cidade, o poder público, legislativo, executivo, a pensar outras soluções para o futuro, né? Porque nós temos aqui nos últimos 14 anos 5 leis de anistia. Então as pessoas elas podem criar a expectativa de esperar por uma lei de anistia, parar de pagar os impostos que somam no orçamento público e que faz acontecer as políticas públicas, os serviços de saúde, de educação, a limpeza das ruas em Taubaté, tudo vem do orçamento público, do dinheiro que vem dos impostos da população. Se a gente continuar nesse sentido, acho que a cidade pode avançar buscando outros tipos de alternativas. Então, só gostaria de registrar, essa é a minha posição. Obrigada, presidente. Vereador Lorena, eu também gostaria de agradecer a Vossa Excelência, que na semana passada nós conversamos a respeito dos projetos que precisavam dos seus pareceres e Vossa Excelência foi sempre solícita e dando os pareceres aí nos projetos. Obrigado, viu, vereadora? Imagina, minha parte fazer isso. O senhor pode sempre, o senhor e todos os vereadores, contar com a minha agilidade imediata. Assim que a gente estudar, a gente vai sempre fazer a nossa parte. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, o vereador João Vidal. Vamos lá, mais no sentido de colocar mesmo aqui, registrar nessa minha passagem pelo Poder Legislativo de Taubaté alguns posicionamentos. E o posicionamento a respeito dessa lei é que existem muitos caminhos e que a gente está longe de esgotar os caminhos que ela pode ser seguida. Vou dar um exemplo aqui de ordem prática. O cidadão que deixou de pagar o seu IPTU de 2015, ele está contemplado nessa lei, ele pode recorrer à prefeitura agora para quitar sua dívida. Se ele deixou de pagar, vereadora Lorena, o IPTU de 2015 e aplicou o dinheiro do IPTU na poupança, hoje ele colheu 14% de rendimento na poupança, que é um rendimento baixo, talvez o mais baixo do mercado. E agora ele vai na prefeitura, ele paga a sua dívida sem multa e juro nenhum e ganhou 14% nas costas do recurso público, nas costas do erário público. Então é esse o número que a gente tem que analisar. A política é boa, é importante, mas eu vejo que ela está sendo banalizada, porque isso é um cidadão que deve. Agora imagine aquele especulador que tem um loteamento inteiro com carnês de IPTU, 14% na poupança do IPTU de 2015, para chegar na prefeitura que está tudo à vista agora sem multas e juros. Concordo, é difícil de prever isso numa lei, mas eu preferiria e ficaria mais confortável se ela fosse mais discutida. Porque é exatamente esse especulador que fica de olho, sabendo, não, o histórico de Taubaté é que em todos os mandatos de prefeito houve uma anistia.
Então, se todos os mandatos de prefeito houve uma anistia, eu vou esperar a anistia desse mandato do Ortiz Júnior. E vou pegar meus 300 terrenos, meus 300 IPTU, meus 300 carnês e pôr na caixinha lá. E esse cara não aplica na poupança. O Joesley da vida não aplica na poupança. Ele teria 14% na poupança só no IPTU de 2015. Agora um cara desse com vários IPTUs, ele vai colher 20% de rendimento. Então isso é grave, esse é dinheiro que deixa de entrar para a população. É justo, vai ajudar muita gente? Vai, mas vai beneficiar muito o espertalhão. E por isso a gente tem que discutir mais, por isso a gente tem que debruçar mais, a gente tem que aperfeiçoar mais a lei. Porque o mais pobre é o que mais paga em dia, ou não é assim? Quem mais precisa, e aquela pessoa que tem uma edícula, tem uma casinha, um carnê de IPTU, ela tem medo de não pagar IPTU para não perder a casa. Ela tem medo. E isso precisa ser registrado. Eu sei da posição, da ressalva do prefeito com relação a isso, se não mudou. Mas eu lembro, no começo do mandato, ele foi muito reticente em fazer em 2015. Acabou fazendo, foi mais estudada. Para mim, com todo respeito, é uma política boa, votei a favor. Mas tem que ser mais analisada, tem que ser mais discutida. A gente corre o risco de estar aqui agora numa decisão desestimulando os bons pagadores para o ano que vem. E o ano que vem a gente tem um decréscimo na arrecadação. E criar um caos no orçamento, na administração do município. As pessoas falam assim, não, vai ter mesmo, tem tido, há 15 anos já foram 5, todos os mandatos teve anistia, por que eu vou pagar em dia? Deixa o meu dinheiro rendendo aí. E eu repito, o pobre não faz isso. Quem faz isso é o especulador. Então, por isso a gente precisa, e faço aqui, para ficar registrado. Está votado, está dado, está resolvido, está feito, mas que a gente não banalize uma política tão importante quanto essa. No meu ver, nós juntamente com o governo, banalizamos essa política que pode ser um risco para a responsabilidade orçamentária do município. Obrigado, presidente. Uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. O governo do estado, semana retrasada, mandou o mesmo projeto desse para a Assembleia Legislativa para ser aprovado na Assembleia também. Será que lá em São Paulo não tem empresário também? É só aqui em Taubaté que tem empresário? Todas as cidades. O cara que é honesto, e eu admiro o vereador Vidal que falou agora há pouco aqui, quem é honesto, ele é honesto no nível que ele tiver. Quem é fiel, ele é honesto no nível que ele tiver. Quer que seja de condições ou não, ele é honesto. Agora o cara que é enrolado, em qualquer posição que ele tiver, ele vai ser enrolado. Pode ser simples, rico, ele vai ser enrolado, ele vai ser caloteiro. Agora o cara que é honesto, o cara que tem caráter, o cara que tem princípio, o cara que tem ética, o cara que tem responsabilidade, independente de qualquer nível que ele está, ele vai cumprir com seus deveres. Então isso não justifica, porque o cara não justifica. Essa fala do novo vereador aqui é estimular as pessoas a ser desonestas. Então, nossa função aqui eu fico admirando, mas não do ponto positivo, mas do ponto negativo da fala do novo vereador aqui. Dizer que o cara vai ficar com 100 casas, 100 carnê de IPTU esperando a anistia, isso não acontece. Isso não acontece. Aonde está isso? Aonde? Isso é até uma acusação aos empresários da cidade. Ô, vereador Nunes, uma parte? Sim. Rapidamente só. Como também acontece, centenas e milhares de pessoas que estão numa crise e que estão em casa, escolhendo que se paga a conta de luz ou água, IPTU, ou coloca comida em casa. Exatamente. A gente olha para uma pequena parcela, esquece da parcela maior. Eu prefiro olhar para a parcela maior.
A que está com dificuldade de pagar e que fala, não vou pagar porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ou eu pago a conta de luz, eu coloco comida em casa, ou eu pago IPTU. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes já fica... faz 4 anos, vai fazer 5 anos que nós estamos aqui. É o primeiro ano que o prefeito manda esse projeto para cá? O outro projeto que veio para cá, Vossa Excelência votou contra ou a favor? Mas Vossa Excelência não teve esse discurso. Vossa Excelência não usou a tribuna e fez esse discurso que Vossa Excelência está falando agora. Eu me estranho, pô. Hein? A outra votação, ele não falou isso aqui. Não tinha caloteiro, não tinha pessoa que estava guardando IPTU para poder esperar a anistia, não tinha. Agora tem. Falei sim, vereador. O senhor quer puxar nas memórias, eu sempre fiz essa discussão. Entendeu? Sempre fiz a discussão e nunca recusei votar a favor. Nunca teve. Eu faço a discussão para deixar registrado que tem que ser criteriosa essa política, para não cometer injustiça. Mas ficar aqui dizendo que as pessoas de Taubaté é mal pagador, que fica esperando o prefeito a ter anistia para poder elas pagar, não é verdade. É o senhor que está dizendo, vereador. O senhor usou na tribuna dizendo que o pessoal fica guardando IPTU, para poder os donos de imobiliária, os donos de... O senhor ouviu falar especulação imobiliária, vereador? Guardando Estuda IPTU um pouco sobre isso. Chegar na anistia, não pagar, fazer até poupança, investimento. Só falou isso aqui na tribuna. E agora não quer ouvir a verdade? Não existe isso. Parabéns o prefeito, parabéns o executivo de mandar esse projeto, parabéns os vereadores, porque nós vamos estar dando condições das pessoas saldar suas dívidas e aumentar a arrecadação para a cidade. Isso é justo. E nós temos que fazer isso também com como é que chama a empresa de energia? A Bandeirante. Tem muita gente que está devendo também a Bandeirante, está podendo pagar. Vamos anistiar também as pessoas que devem a Bandeirante para poder pagar. Vamos pedir o prefeito mandar outro projeto para a Bandeirante também, para a Sabesp. Vou mandar o prefeito mandar também. Verdade, pode sim, porque ele não pode. Ela é concessão pública. Não. Vamos pedir também. Para as pessoas estimular para poder pagar as dívidas delas, que às vezes não tem condições de pagar. Vamos mandar a Bandeirante também. Parabéns ao prefeito. Vamos agora estudar um projeto para mandar para cá de anistia também daqueles que devem energia, que não está podendo pagar, que cortou a luz dele, que ele está sem luz em casa, aqueles que cortou a água, que está sem água em casa. Vamos pedir também para eles. Mas dizer que as pessoas ficam guardando IPTU, talão de IPTU em casa para depois da anistia ter benefício, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Nunes. Próximo vereador inscrito, vereador Noilton Ramos. Abre mão. Abre mão que encerra. Abre mão que encerra. Vai. Acaba a sessão agora. Abre mão, presidente. Está abrindo mão? Próximo vereador inscrito, o vereador Digão. Está abrindo mão também? E a última vereadora inscrita é a vereadora Graça. Abre mão também. Está abrindo mão também? Então, tá. Antes de encerrar essa sessão, quero avisar os nobres vereadores que eu já estou convocando uma sessão extraordinária para a gente votar em segunda discussão os projetos. Não havendo mais nada a se tratar nessa sessão ordinária, eu declaro encerrada esta sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Chamada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Boanerges. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Douglas. Presente. Vereadora Gorete. Presente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé. Presente. Vereador João Vidal. Está presente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Orestes Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Bob. Presente. Vereadora Vivi. Presente. 100% de presença, senhor presidente. Passamos então ao primeiro item dessa sessão extraordinária, que é o projeto de lei ordinária
número 163 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 163/2017. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 4.752, 17 de abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades não exclusivas do poder público nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, planejamento e gestão pública, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Em votação. Aprovado com voto contrário da vereadora Lorene. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado com voto contrário da vereadora Lorene. Declaro aprovado em segunda discussão projeto de lei ordinária número 163 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Eu gostaria só de fazer uma correção aqui, de registrar a presença da vereadora Goretti, que esteve ausente por um breve momento, foi até a polícia fazer um boletim de ocorrência por um caso que aconteceu aqui no plenário dessa casa, mas já está aqui no plenário fazendo a sua função, que é votar os projetos. Obrigado, vereador. Passamos então ao próximo projeto, que é o projeto de lei complementar número 18 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Segunda votação do projeto de lei complementar 18 de 2017. Artigo 1º. Fica instituído no município de Taubaté o Programa de Recuperação de Créditos Municipais de natureza tributária e não tributária, de qualquer natureza, vencidos até 31 de dezembro de 2016. Em votação, aprovado com voto contrário da vereadora Lorene. Artigo 11º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado com voto contrário da vereadora Lorene. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 18 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Não havendo mais nenhum projeto a ser deliberado, declaro encerrada essa sessão e uma boa noite a todos.